Olá, vamos falar aqui da temperatura máxima e temperatura mínima que um corpo pode atingir. Então, o que vem a ser temperatura? Temperatura é uma grandeza física que mede a agitação das moléculas de um corpo. Bom, vamos pensar na temperatura mínima. Se essas moléculas for agitando, vai aumentando a sua temperatura. Se for diminuindo a sua agitação, vai diminuindo a sua temperatura. Então, vamos pensar na temperatura mínima. Ora, diminuindo a agitação, diminuindo a temperatura. Mas vai chegar uma hora que as moléculas não estão mais agitadas. Vão estar em repouso, uma em relação às outras. Nesse caso, a temperatura mínima é aproximadamente menos 273 graus Celsius. Ou seja, quando as moléculas estão completamente em repouso, a temperatura do corpo é menos 273 graus Celsius aproximadamente. Na verdade, é menos 273,16 graus Celsius. A gente arredonda para esse valor. Essa temperatura é chamada também de zero Kelvin ou zero absoluto. Lembrando que Kelvin não tem grau. A gente não fala grau Kelvin, fala zero Kelvin. Zero absoluto. Portanto, a menor temperatura é sim. Por outro lado, se eu for agitando essas moléculas, não tem limite. Não existe limite para parar essa agitação. Teoricamente, é óbvio que tem um recorde, mas esse recorde pode ser quebrado. Ou seja, não existe limite para maior temperatura no corpo. Então, menor temperatura, menos 273 graus Celsius. Maior temperatura, não existe. Bom, aumentando a temperatura de qualquer corpo, aumenta o seu volume. Diminuindo, diminui o seu volume. Existe exceção. Qual que é essa exceção? A água. A água, sabemos que a água, a temperatura da água varia de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius. Abaixo de 0 é gelo e acima de 100 vapor gasoso. Claro, estou falando da pressão nível do mar. Aumentando a temperatura da água no intervalo de 0 até 4 graus Celsius, o seu volume diminui. Olha só, aumentando a temperatura de 0, quando ela está do 0 graus Celsius, no intervalo de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius, seu volume diminui. Olha, aumenta a temperatura, o volume diminui. Obviamente, diminuindo a temperatura, quando a água encontra nesse intervalo aí, aumenta o volume. A partir dos 4 graus Celsius, aumentando a temperatura, aumenta o volume. Isso significa que a água tem uma dilatação irregular. Por quê? Nem sempre, quando está aumentando a temperatura, o seu volume está aumentando. Ou vice-versa, isso é, quando está diminuindo a sua temperatura, o seu volume também diminui. Porque no intervalo de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius, isso não funciona. Ok?